Quadrinhos na Escola, parte 2, porque o celular travou. Esse celular é de antes da pandemia, bem antigo. Bom, então eu mostrei a revista Grilo, mas antes da Grilo, minha mãe era professora e bibliotecária, então ela me ensinou a ler em álbuns, capa dura do Asterix. E ela punha livros de história e me mostrava os mapas, me mostrava a história junto. Então, aí tá de cabeça para baixo, porque esse aqui é um outro álbum que é o Adivinho, é um álbum duplo. Então, meu Deus. O Asterix do Goscinny e o Derzo foi a minha primeira contato com depois do Flecha Ligeira, depois do Faroeste, foi o Asterix, que é um humor maduro, um humor mais humor francês, né, mas mais complexo. Eu aprendi a ler nesses álbuns do Asterix e do belga Georges-Remy Hergé, o Tintin. Então, Asterix... Ou Tantan, né? Tantan é a pronúncia certa, mas ninguém pronunciava assim no Brasil. Então, as histórias do Tintin, ou Tantan, vê que esse é o traço linha clara, que é bem clarinho, né? Não tem muitos fundos, não tem achuras, ao contrário do Asterix, que é cheio de detalhes, que o fundo é todo detalhado, ó, tem cenários, tem fundos, etc. Mas tá passando muito depressa. É só para as pessoas sentirem. Aqui. Então, eu aprendi a ler e escrever com... liam para mim esses quadrinhos, aprendi a ler e escrever com Asterix e Tintin. E aí, em 71, eu conheci o Grilo, onde tinha dentro as revistas o Pichar, as mulheres voluptuosas do Wolinski, o humor do Pfeiffer, do Jules Pfeiffer, Peanuts, tal, Wolinski faleceu tá aqui a assinatura dele em cima. Wolinski faleceu no ataque ao Charlie Hebdo, porque eles publicaram uma charge do profeta Maomé e o pessoal foi lá, eu não lembro se explodiu ou metralhou a ele, mas ele falece. Não, eles invadiram a sede, metralharam as pessoas, metralharam gente que estava por fora. Quem mandou fazer brincar com os caras, né? O Islã. Então, a religião do amor. Reiser tem um traço bem rápido, bem simples, que o Enfio copiava o Reiser, mas o pessoal não sabia porque não conhecia as revistas francesas, né? O Reiser. E aí tem o professor Choron, que é Richard Corbin, Gore. Esse é o Gore, o Richard Corbin, que assinava Gore na época, o Underground, né? E Valentina, do Crepax, eu ficava copiando as bundinhas da Valentina, então eu aprendi a desenhar copiando e aprendendo linguagem cinematográfica, vendo como ele compunha. E do brasileiro Sérgio Macedo, Karma de Gargot, que saía em capítulos do final. Isso aqui depois saiu em álbum e posteriormente pela Massal Ono, editora Massal Ono da Liberdade, é de São Paulo isso aqui. E depois acabou saindo também, ele foi para a Europa e publicou no Metallan. Então o Sérgio Macedo é um brasileiro que foi publicar lá. Então as minhas influências de quadrinho, eu começo com Flecha Oliveira com 4 anos de idade, depois aprendo a ler em Asterix e Tintin, e depois vou aprender a fazer quadrinho adulto com as influências do Grilo. Aí é o seguinte, eu comecei de muito tempo, eu organizei um grupo de pesquisa em História em Quadrinho, no Intercom, no Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação, e a gente lançou esse livro, o volume 7 do grupo do GTHQ, grupo de pesquisa, onde são vários autores com aplicações de quadrinho para publicidade, para artes, para, sei lá, e tem uma bibliografia comentada minha. Então eu organizei esse livro, eu organizei o grupo de pesquisa durante 5 anos, 95 a 2000. No e depois curso de livro. comunicação de que faculdade? Eu era da Metodista de São Bernardo, depois fui da Casper Libero, depois fui... Ao mesmo tempo eu era da Santa Cecília de Santos, da Católica. Você levou a linha de pesquisa. Minha linha de pesquisa eu ia levando. Quando eu fui para a Unesp, fiz o concurso, entrei na Unesp como professor da Universidade Pública, meu projeto de pesquisa era a História em Quadrinho, que é uma coisa que você vê desde os 4 anos de idade, eu tenho familiaridade com isso, como autor também, não só pesquisador. Aí saiu, fiz o livro, História em Quadrinhos Nacional, vou contar daqui a pouco o livro, talvez o vídeo pare e seja um 3º vídeo. E aqui a revista Escola, da Editora Abril, falando sobre quadrinhos na escola, como fazer quadrinhos na escola. É posterior a ter saído o livro, Quadrinhos na Escola. E aqui nós temos uma parte aqui, ó, se eu achar onde é que tá. Planejamento é tudo. Pois é. Em algum lugar aqui, tem uma entrevista comigo que eu agora não vou achar, né? Um trecho da entrevista. Então me entrevistaram sobre quadrinho na escola, não estou achando agora, porque você sabe como é que é, eu tinha que ter óculos também para fazer esse vídeo. Então saiu a revista na escola, graças ao livro História em Quadrinhos, você acha ainda em sebo isso aqui. E também teve uma outra coisa, por causa desse livro, eu vou falar do livro no próximo vídeo, provavelmente. É uma revista de educação, publicou encontros com educadores, os 50 educadores mais relevantes ou influentes do começo do século XX. Eu, sinceramente... No Brasil. No Brasil. Sinceramente, eles entrevistaram 50 educadores, eu não acho que eu seja um tão influente assim, meu trabalho é até bem simples comparado com os outros,
mas está aqui. Isso é como eu era no século XX, eu tinha barba preta. A minha barba era preta. Então aqui tem uma entrevista comigo sobre o método de usar a história em quadrinho. A entrevista é até grande, né? É grande. Mas é isso, é só o pessoal saber que teve isso aqui, encontros com educadores. Também acha em sebo o encontro com educadores, caso você queira ler. Foi editado por quem? Deixa eu ver. Grupo Direcional. Grupo Direcional. Capa dura, código de barras. Como foi o negócio? É o seguinte, como professor da Unesp, eu comecei a dar cursos gratuitos para a unidade CEPEL, Centro de Ensino e Pesquisa do Litoral, que era a Unesp de São Vicente, do lado da favela México 70, que é a segunda maior favela do mundo, depois da Rocinha. Então eu fiz um projeto de quadrinho na escola, que era basicamente o seguinte... As professoras das escolas públicas de São Vicente, Peruíbe, Itanhaém, São Paulo, Litoral Sul, elas eram dispensadas 2 vezes por semana para vir fazer o curso no CEPEL. Eu dava 2 tardes o curso, de manhã eu estava na Unesp em São Paulo ou na Metodista, e depois eu vinha para dar esse curso aqui. Eu ia até São Vicente e dava o curso. Esse curso era o seguinte, eu fiz até um programa do curso, um programinha com as etapas do curso, não vale nada isso aqui, tá? Vou explicando só como é que eu comecei. O que eu queria fazer? O Asterix, a Cisânia é sobre política. Domínio dos Deuses é sobre especulação imobiliária. Obelix e Companhia é sobre economia. Então o Goscinny, nas traduções da Dargaud, que são as melhores, ele ensinava coisas nos quadrinhos, enquanto divertia. É um aspecto... O mangá tem muito isso, ele também ensina. O mangá chega a ter na borda a série da escola que você deve ler. Tio Patinhas também, né? Tio Patinhas também ensinava, ele falava de história, de geografia, eles davam aulas. Tinha um aspecto didático nos quadrinhos. O Tintin é geografia. Nas histórias longas do Tio Patinhas, elas sempre eram carregadas. Esse tipo de informação, história, economia. Sim, o Tintin era geografia, minha mãe mostrava o mapa mundi junto e o Asterix era história. Os álbuns do Asterix mostravam história. E eu comecei com o quadrinho adulto, que é o Faroeste, teoricamente adulto. Aí é o seguinte, fomos enfiar a goela abaixo das crianças, Tintin e Asterix. Eu ia adaptando para a professora de ciências, para a professora de português, para a professora de história, para a professora de geografia, Asterix e Tintin. Eram xerocados os trechos dos álbuns e eles eram levados para... elas levavam para... Cada uma levava o seu para dar essas aulas. Resultado... Primeiro que as pesquisas dão que quadrinho tem 0% de rejeição, 100% de simpatia. As crianças aceitam quadrinho. Aí metemos enfiar goela abaixo o quadrinho europeu. Não deu certo. Primeiras semanas já deu problema. Aí eu vi que eu tinha que reavaliar o curso, refazer a rota. E o que eu fiz? Bom, eu tenho que partir para uma pesquisa exploratória. Eu dei aula de metodologia científica na Uniluz, Universidade de Lusíada. E aí o que eu fiz? Cada uma de vocês, professoras de cada cidade, de cada lugar, vai trazer os quadrinhos. Peça para o aluno trazer, na próxima aula eu quero os quadrinhos que eles têm em casa. Adivinha o que apareceu? Mônica. CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. O pai com um quadrinho ensinando a pôr o capacete, ensinando a pôr o suspensório lá, o macacão, a bota, a luva. O CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Apareceu, o irmão mais velho trazia pornô. Então apareceu o quadrinho pornô. As criancinhas de ensino básico, ciclo básico, tinham um quadrinho pornô em casa. E apareceu Mônica, muito pouco Tio Patinhas, muita Mônica. Quer dizer, na época já era mais... Já era mais Mônica. Então eles tinham acesso, era o que eles tinham. Aí nós começamos, e vinha também um pouco de super-herói, Homem-Aranha, Super-Homem, porque eles tinham os irmãos mais velhos que compravam os super-heróis. Então veio o super-herói, veio Mônica, veio essas coisas. Aí o que nós vamos fazer? Vamos usar o que o próprio aluno está acostumado, o seu universo, e vamos dar para ele o seu universo. Então era usar, por exemplo, o Batman com uma visão crítica. Como é que a gente fazia? Vamos por partes. Eu introduzi o flanelógrafo, que é um pedaço de madeira com uma flanela presa com os grampos, e aí a criança recorta a história em quadrinho que ela trouxe, o pornô não, mas as outras eram recortadas, e aí a professora colava numa cartolina, recortava com a tesoura o contorno da figurinha do Batman, do Super-Homem, e colava um bombril velho atrás. E aí punha o flanelógrafo, que era um quadrado de flanela, e grudava os personagens. Então a Mônica discutindo com o Hulk. Vale tudo. Cada um pegava o seu personagem e eles faziam uma espécie de teatrinho conjunto. A professora redigia os balões, colocava e depois fotografava. Não tinha celulares ainda para fazer esse registro. Nossa, se mandar a criança pegar no bombril agora, você
preso, porque... Não, mas não, vai... Eu não acho que elas pegassem, eu acho que a professora montava a figurinha e ela punha, e as crianças inventavam os diálogos. Mas é professor também, você está colocando, vai colocar farpa na mão. Eu acho que as crianças não mexiam no bombril, mas antes que trave o vídeo, né? Antes que trave o vídeo. Então o que a gente fez foi essa inversão. Então aí começamos a brincar de subverter. O Batman vai interrogar o pai da criança, porque ele conhece os caras que cometeram um crime. Ele bebe no mesmo bar. Então o Batman vai bater no seu pai, rasgar a roupa dele e quebrar o dente dele. Então, como você se sente? Você ainda torce pelo Batman? O Homem-Aranha está vindo com a teia e sua irmã está trocando de roupa no quarto. Aí o Homem-Aranha para e fica vendo a sua irmã pelada. Então você ainda gosta do Homem-Aranha? Ele é legal? Então a gente chegou a fazer, como eu fiz faculdade de Direito, lista de crimes que os caras cometiam. O Batman cometia invasão de domicílio, agressão, ameaça, uma série de crimes, não vou lembrar agora. O Homem-Aranha também, uma série de crimes. Então a gente mostrava que os super-heróis tinham o seu lado negativo. Ou seja, era para conscientizar a criança, para ela ver de outros ângulos, tal, a libertação da criança da narrativa oriental, a narrativa oficial. Criar a sua própria narrativa. O resultado funcionou muito bem. Durante 4 anos eu dei esse curso, com alunos, professoras diferentes. As professoras vinham fazer o curso, fazíamos os testes em aula, e depois desses 4 anos eu fiz o livro, que saiu pela editora Paulus. História em quadrinho na escola. Foi o primeiro livro criando um método para você usar quadrinho na sala de aula, quadrinho na escola. Por que é na escola? Porque os resultados fotografados eram colocados ou xerocados, que ou ela xerocava o flanelógrafo, ela fotografava, e essas páginas eram penduradas no pátio. Então as mães dos alunos iam ver nos eventos, os outros alunos das outras classes viam. Então você realmente ia para a biblioteca, cópias ficavam na biblioteca dessas histórias que eles criavam, dos balõezinhos que eles criaram. Então a gente tornava o leitor um autor, escritor, e tornava ele agente da história, não receptor passivo, não teoria hipodérmica da comunicação, mas uma teoria bidimensional da comunicação, que hoje são as redes sociais. E fazia isso vazar para as outras partes da escola, não só na sala de aula. Então por isso é Quadrinhos na Escola. Chegou depois a sair um livro copiando esse, que chamava Quadrinho na Escola, com vários autores, cada um falando uma coisa, mas nenhum deles propõe um método como foi o meu. Então esse aqui é o Quadrinhos na Escola. Eu recomendo, se você é professor, ou conhece um professor, ou tem filhos em escola, isso aqui pode ajudar a usar os quadrinhos. Lembra que os parâmetros curriculares nacionais recomendam o uso de quadrinho em sala de aula, porque as pesquisas dão que não há rejeição ao quadrinho. Quando você mostra o quadrinho, ele é lúdico, ele é feliz, ele é alegre, ele é brincadeira, as crianças aceitam de cara. Então era isso que eu queria colocar, mostrar esse livro e mostrar essa experiência. Calazans, Histórias em Quadrinhos na Escola, editora Paulo, 2ª ou 3ª edição. Procure nos sebos.